Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Dulcineia Barros e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o jejum. Qual é a forma correta de fazer um jejum? Posso beber? O que eu devo comer ou não comer? Quanto tempo de jejum? Existem muitas pessoas que têm muitas dúvidas como fazer um jejum corretamente. Eu vou explicar nesse vídeo cada detalhe para que possa esclarecer da melhor maneira possível para que não haja dúvidas. Lembrando que é importante eu trazer como informação para vocês que o jejum é algo que vai fortalecer o nosso espiritual. Existem muitas pessoas que acham que o jejum é para que você venha receber bênçãos materiais. Na verdade, o jejum é para você matar a carne e vivificar o espírito, edificar o espiritual. Isso não significa que Deus ele não vai te abençoar, ele vai te abençoar. E também é importante eu deixar claro para vocês que ainda que você faça um propósito, por exemplo, de 7 dias de jejum, Deus ele não é obrigado a responder aqueles 7 dias de jejum. Na verdade, se a gente for analisar mesmo a palavra do Senhor, nós temos como dever jejuar sempre. Não todos os dias, mas sempre fazer propósito de jejum, até mesmo para fortalecer o nosso espiritual. Porque o jejum ele vai trazer para nós clareza, ele vai ampliar a nossa visão, ele vai nos dar sabedoria, ele vai fortalecer para que a gente venha se conectar e estar mais próximo de Deus, estar mais conectado com Deus. E tem muita gente que confunde isso, que acha que jejuar 7 dias você vai receber uma bênção financeira, e não é assim que funciona, tá bom? Então que isso fique muito claro, porque o jejum ele só será válido quando ele for feito com todo o seu coração, com toda a sua renúncia e com toda a sua humilhação, porque jejuar é se humilhar, é descer na presença do Senhor e se humilhar na presença dele. E eu quero trazer aqui uma mensagem bíblica falando um pouquinho sobre o jejum, o significado do jejum, para que vocês possam entender. Antes de eu explicar para vocês as horas e o tipo de jejum que nós vamos fazer, tá bom? Isaías 58, versículo 5, preste bem atenção. Já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal para nos ajudar. A partir do verso 5 diz assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco, grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Ou seja, você acha que fazer um dia de jejum seria válido para a presença do Senhor? Claro que não. É isso que essa palavra está querendo dizer. Você acha que é válido simplesmente você fazer um dia de jejum, se vestir de pano de saco e tá tudo certo? Não é assim que funciona. O jejum é renúncia, o jejum é você se humilhar, o jejum é você reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa melhorar, que você precisa estar mais próximo dos céus, que você precisa estar mais próximo de Deus, que você precisa se conectar, que você precisa estar com seus ouvidos sensíveis a ouvir a palavra do Senhor, a saber de fato o que o Senhor ele tem para a sua vida. Então o jejum é você se encontrar nesse caminho espiritual, nessa aliança com Deus. O jejum é você se conectar com os céus. Não simplesmente fazer um jejum de 7 dias, 21 dias que seja. Eu vou fazer um jejum porque eu quero receber uma bênção financeira. Deus ele abençoa, sim, porque ele é misericordioso, mas o propósito do jejum não é esse. O propósito do jejum é você se fortalecer espiritualmente. Então, se você, por exemplo, se encontra fraco, ótimo, faça um esforço e jejue para você se fortalecer espiritualmente. Se você se encontra um pouco distante da presença do Senhor, você não consegue se conectar, você não consegue sentir a presença, é o momento de você jejuar para você se fortalecer, para você se restaurar, para que Deus ele possa se conectar com você. Olha o que diz aqui, ó: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os que quebrantados, e o que despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu os cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face,
e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que forte essa palavra. Então, o Senhor, Ele quer que nós venhamos ser obedientes, que nós venhamos viver em justiça, que nós possamos ter amor ao próximo. Isso também faz parte de um jejum. Que nós possamos não guardar mágoas, rancor dentro do nosso coração, né? Mas que a gente venha desatar as ataduras, né? As ligaduras, tudo aquilo que nos aprisiona. Então, o jejum é você se libertar de tudo aquilo que é ruim, de sentimentos ruins, né, de falta de perdão, e estar disposto e disposta a ajudar o próximo, a estender as mãos para o faminto, né, dar de comer ou vestir aquele que sente frio. Isso é você viver verdadeiramente na presença do Senhor, em santificação, em renúncia, né, e entender o propósito maior de Deus na sua vida. Então entenda que tudo isso requer o que? Um espiritual dentro dos nossos corações. É uma transformação dentro dos nossos corações de sermos seres humanos. Seres humanos que venham se importar com os outros, que venham se importar com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam, e que você possa fazer a diferença onde quer que você esteja. Vamos falar um pouquinho qual que é o período de jejum e como fazer o jejum, né? Eu costumo dizer que eu não aconselho pessoas que estão em tratamento médico jejuar por um período longo, né? Eu nunca aconselho. Pessoas que são dependentes de remédio fazer um jejum longo. Por quê? Para não interromper o tratamento do remédio, nem pode fazer isso, na verdade. E também, às vezes, a pessoa ela está fraca, ela está debilitada, e ficar 12 horas sem comer eu não acho interessante, tá? Então, tem vários tipos de jejum. Tem o jejum que é o jejum parcial, né? Que é o jejum que você tira algo, por exemplo, você pode abrir um jejum da meia-noite ao meio-dia. Então, o jejum parcial é um jejum que você vai tirar somente o alimento, mas você vai beber água. E é um jejum que eu aconselho você fazer, por quê? Porque você vai estar hidratando o seu corpo, e não é bom que você fique muito tempo sem beber água. Existe o jejum absoluto, que é o jejum que você não come e não bebe, mas esse é um jejum que tem que tomar muito cuidado, principalmente pessoas que estão com problemas de saúde, por isso que eu não aconselho fazer um jejum longo, tá bom? Então o interessante é que você faça um jejum parcial. Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, sim, mas a gente não sabe se ele bebeu água ou não. A gente sabe que ele jejuou, mas nós não sabemos se ele bebeu água ou não, né? Então, Jesus, ele fez esse jejum, Moisés fez esse jejum. E foi um caso assim isolado, um caso específico. Isso não significa que você vai fazer um jejum absoluto sem comer nada durante 40 dias. Porque o corpo humano, o ser humano, ele não consegue, ainda que faça com muito sacrifício, né, vai acabar tendo algum problema de saúde. Então nós temos que ser prudentes e temos que ser vigilantes, tá bom? Então fique atento aí ao período de jejum. E eu aconselho para quem está bem de saúde fazer o jejum de 12 horas ou 10 horas, né? Um jejum que você tira a alimentação, mas que você possa beber a água, ou de repente você também fazer o jejum, né, de tirar doces, né? Você pode tirar aquilo que você mais gosta. Eu acho interessante também fazer esse jejum, nós costumamos fazer esse propósito, que inclusive é muito bom, né? Uma semana sem comer doce, uma semana sem comer aquilo que você mais gosta. Eu acho que é interessante porque, querendo ou não, acaba sendo um sacrifício e você está abrindo mão de comer aquilo que você mais gosta para se consagrar na presença do Senhor. E uma coisa que eu também acho interessante é deixar aqui claro para vocês que no período do jejum você não deve ficar nas redes sociais assistindo coisas aleatórias. O momento de jejum é o momento de você com Deus. Então é um momento que você tem que ler a palavra, você tem que ouvir um louvor, você tem que fazer uma oração no seu particular, você tem que se fortalecer espiritualmente. É aquele momento entre você e Deus. Se você estiver no seu trabalho, você tem que conectar os seus pensamentos, né, na presença do Senhor, conversando com Ele a cada dia, né, conversando com Ele, se fortalecendo na presença dEle. Então isso sim é um jejum válido. E também outra coisa que eu preciso falar para vocês que acontece que as pessoas se cobram muito. Às vezes acontece da pessoa abrir um jejum e ela esquecer de entregar o jejum. Quem já não passou por isso? Você já passou por isso? Se você já passou, escreve aqui. Mas isso já aconteceu com todo mundo, inclusive comigo. Às vezes a gente abre um jejum
e a gente deu o horário de entregar o jejum, você não entregou, você simplesmente esqueceu. Aí você vai lá e come alguma coisa, ou de repente não foi o momento de você entregar, mas você quebrou o jejum de alguma forma, e você não fez isso de má fé, você não fez isso porque você quis, você fez isso porque você esqueceu. Então, simplesmente peça perdão ao Senhor, somente fala: Senhor, me perdoa, porque eu não queria quebrar o jejum. Deus, ele vai receber o seu pedido de perdão. E eu percebo que as pessoas, elas se cobram muito em relação a isso. Então nós somos seres humanos e todos nós somos falhos. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Não foi nenhuma nem duas. E pode acontecer a qualquer momento. Às vezes você está tão conectado com algumas coisas que você não percebe. Deu o horário lá de entregar o jejum, você não entregou, você esqueceu. Aí você foi lá e comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa, até mesmo porque estava com fome. Então Deus, ele não vai pesar a mão na sua vida por causa disso. Somente peça perdão ao Senhor e retome o seu jejum. Eu acho que seria interessante trazer isso para vocês, porque eu sei que acaba acontecendo bastante, principalmente para quem não tem o hábito de jejuar. Principalmente para quem não tem o hábito, né, de fazer esse propósito. E em relação à consagração, né, que eu falo também, né, para as pessoas que não têm o hábito de jejuar, fazer 2 horinhas de consagração. A consagração é a mesma coisa que o jejum, só tem que é um período curto, é pela manhã. Quando você acorda pela manhã, você vai fazer a sua oração, seu devocional, você vai abrir a sua consagração. E quando completar 2 horas, você vai entregar a consagração do mesmo jeito que você entrega o jejum. Pastora, mas como que eu entrego o jejum? Como que eu entrego a consagração? Você simplesmente vai falar: Senhor, eu estou te entregando esse jejum, essa consagração, receba como um cheiro suave em favor disso, disso, disso e disso. Do seu propósito que você colocou diante do Senhor. Então esse é o caminho para você fazer um jejum, para você se fortalecer, para você se restaurar, se renovar, e deixando bem claro para você que o jejum o maior objetivo do jejum não é em relação a bens materiais. O maior objetivo do jejum é você se fortalecer espiritualmente, é você se conectar com Deus e matar a carne. Se você sofre com as suas emoções, se você é uma pessoa muito estourada, se você é uma pessoa muito nervosa, se você tem pedido: Senhor, me dê controle, me ajuda a controlar as minhas emoções, é o melhor caminho. Porque o jejum, ele vai ajudar a você controlar as suas emoções. Ele vai ajudar você a repensar, a pensar. Ele vai ajudar você a tomar as decisões certas. Então o jejum, ele vai te direcionar. Então isso é extremamente importante na vida de qualquer cristão, tá bom? E que você possa pedir para que o Senhor venha te dar forças, né? Sempre, para que você possa jejuar, que você possa pedir para que o Senhor possa te dar graça, sabedoria, e para que Ele também possa te abençoar, porque o Senhor, Ele também nos abençoa. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que foram abençoadas também com jejum. Mas voltando a repetir, não significa que jejuar 7 dias o Senhor é obrigado a fazer alguma coisa por ti. Não, porque às vezes você faz um propósito de 7 dias e o Senhor não responde nada, porque Ele quer te ensinar algo mais profundo e às vezes até mesmo espiritual. Ele quer que nós venhamos descer mais na presença dEle espiritualmente falando. Amém? Espero ter ajudado vocês, né, em relação a tirar essas dúvidas com o jejum. E com certeza eu vou estar trazendo mais informações para esclarecer um pouco mais. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e clique em todas.